religião. Etimologicamente, Cícero, 45 a.C., entendia como religião uma palavra que significava reler reiteradamente as escrituras, os anais de uma determinada fé, de uma determinada crença, a ponto de aproximar esse leitor da presença do seu Criador. Para Lactêncio, no século III, significava religare, que significava religar a criatura ao seu Criador. Agostinho, no século IV, já entendia, em primeiro momento, que seria relegere, que seria reeleger a criatura, reeleger o seu Deus, eleger o seu Deus. Depois, mais tarde, ele teve um entendimento, como teve o Lactêncio, de que seria relegare, ou seja, religar o homem, a criatura, ao Deus, ao seu Deus. De todas as formas, reeleger, reler ou religar, a religião é um meio e não um fim. É um meio pelo qual a criatura se aproxima do seu Deus, e nunca o fim. Em todos os momentos em que a religião foi o fim, causaram-se dores, causaram-se guerras, causaram-se dissoluções, dissensões, causaram-se até terrorismo. Mas quando ela foi o meio e não o fim, o meio de religar a criatura ao seu Criador, ela foi canal para aproximar o homem, a criatura do seu Criador. Vejamos lá agora Zaqueu, tentando enxergar Jesus e para sua baixa estatura não conseguia. Ele encontra na figueira o meio para ver Jesus, e naquele momento que ele estava em cima da figueira, ele teve um encontro com Jesus, e Jesus disse: desce da figueira, porque hoje me convém cear na tua casa. E Jesus teve um encontro com Zaqueu, e Zaqueu teve um encontro com Jesus. Veja que a figueira não foi objeto da adoração. Veja que a figueira não foi transformada numa relíquia. Veja que a figueira não ficou transformado num alvo de adoração, mas foi só um meio para que Zaqueu se encontrasse com Jesus. Amado, não sejamos nós um cristão religioso, que batemos o nosso cartão, que não sejamos aquele cristão domingueiro, que simplesmente visitamos, fazemos as nossas obrigações eclesiásticas e não nos aproximamos do nosso Criador. Eu começo a imaginar, quando eu começo a pensar sobre isso, o tabernáculo e os compartimentos do tabernáculo. E começo a fazer uma viagem dentro do tabernáculo como fases espirituais da nossa vida. E no tabernáculo, no pátio, tinha a pia e tinha um altar de sacrifício. No altar de sacrifício era levado o sacrifício da remissão de pecados da criatura para se aproximar do seu Deus. Havia no pátio também a pia, que simbolizava a palavra, porque ali eles se lavavam para entrar no lugar santo, e a palavra mostra nossos erros e nos lava. Todavia, se nós ficarmos ali caminhando nesse pátio, entendendo que já estamos salvos e conhecemos a palavra, e não começamos a adentrar até a presença do Senhor, nós podemos nos tornar meros religiosos que caminham no pátio e ficam distantes da presença do Senhor. Mas quando ele se entra no lugar santo, que é o próximo compartimento, nós encontramos de um lado o candelabro, que simboliza a luz de Jesus. Que nós venhamos a ter a luz de Jesus em nossa vida. Que nós saímos do pátio
e começamos a nos aproximar do Senhor e tenhamos a luz de Jesus na nossa vida. Ali o candelabro representa Jesus, o óleo representa o Espírito Santo e as lamparinas representam eu e você. Que nós possamos brilhar a luz de Jesus em nossas vidas. Que nós possamos testemunhar o que Jesus fez na nossa vida, na escola, no posto de saúde, no hospital, por onde nós passarmos. Que nós viemos sair do comodismo religioso e viemos nos aproximar da presença do Senhor. Do outro lado, no lugar santo, no outro extremo do lugar santo, existia a mesa dos pães, e os pães representam Jesus, que é o pão da vida, que partilhou o amor com a humanidade. Que nós possamos partilhar o pão da vida com a humanidade. Que nós possamos transmitir o amor que Jesus transmitiu para nós. Que nós não viemos a sair lá do pátio do egoísmo de que nós somos salvos, mas viemos nos aproximar de Jesus e viemos partilhar o amor de Deus com as demais pessoas. Ao fundo, antes de entrar na presença do Senhor, que era o lugar santíssimo, ainda no lugar santo existiu o altar de incenso, que simboliza a adoração ao Senhor, que simboliza a oração, que simboliza a comunicação com o Senhor. Não basta nós estarmos ali no pátio, como qual religiosos, sem falarmos, sem adorarmos e sem sentirmos a presença do Senhor. Mas nós ainda entramos no lugar santo. Nós temos o altar de incenso, quando o sacerdote acendia o incenso. Quando ele acendia o incenso, a fumaça do incenso chegava como um perfume na presença do Senhor. E ele derramava a sua glória. Que a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa oração possa chegar na presença do Senhor. E saindo do lugar santo, entrava-se no lugar santíssimo. E ali no lugar santíssimo tinha que se passar por um véu. Aquele véu tinha 18 centímetros de espessura. Diz Flávio Joséfo, um historiador judeu, que ele media aproximadamente esses 18 centímetros e que 2 cavalos, puxando em suas extremidades, cada um para um lado, não eram capazes de rasgar este véu. Mas a Bíblia nos relata que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, aquele véu se rasgou de cima a baixo. De cima a baixo, porque a obra para rasgar aquele véu que separa o homem, a humanidade, da presença do Senhor, teria que ser uma obra divina. Somente um Deus encarnado, que morreu na cruz do Calvário, poderia rasgar esse véu que nos separa, o véu do pecado, que nos separa da presença do Senhor. Esse véu foi rasgado. Não foi de baixo para cima, não foi uma obra humana, mas foi uma obra divina. E naquele compartimento tinha a Arca do Concerto, que representa a presença do Senhor. Que nesse último momento, que nesses últimos momentos da igreja na terra, que nesses últimos momentos nós possamos estar mais próximos da presença de Deus. Que nós possamos usar a religiosidade para entrar na presença do Senhor, mas não ficar em cima da figueira. Quando Ezequiel viu os rios fluírem debaixo do trono, o Senhor mandou: Ezequiel, entra no rio. Ezequiel entrou, até os seus calcanhares a água dava. Ele se achou dentro do rio, mas ali era uma firmeza humana, uma firmeza do homem. E ele disse: entra mais. E Ezequiel foi entrando até não dar mais pé. E aí ele foi para outra margem, porque o rio levou ele. Que nós possamos estar na presença do Senhor e que o Espírito Santo de Deus venha nos levar. Amado, que neste momento nós possamos cada vez mais se aproximar de Deus, cada vez mais nos relacionar com Deus e que o Espírito Santo venha nos conduzir. Que nós viemos a deixar de dar pé do eu, a dar o pé da humanidade, a dar o pé do homem
e começamos a viver uma vida em espírito, uma vida íntima com Deus. Que neste último momento e nesta última hora, em que Jesus está voltando e tudo mostra que Ele está voltando, e quando Ele chegar e voltar para buscar a sua igreja, nós possamos estar nos átrios celestiais, na sala do trono, buscando cada vez mais a sua presença. Essa palavra eu deixo para cada um de vocês, em nome de Jesus.